Glórias a Deus, amém? Louvado seja Deus por mais uma quarta-feira, por mais um dia que o Senhor nos concedeu a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui, amém? Então, você que está feliz, hoje, meu estudo que a gente tem, é mais uma pergunta que eu quero fazer para cada um de nós, para que possamos pensar, refletir, se de fato é importante. Amém? Mas antes, a pergunta que eu quero fazer, vamos ler o texto, vamos falar sobre promessa e mandamento, mas na verdade, eu coloquei promessas e mandamento, mas a minha pergunta é o principal objetivo. E nós vamos entender que, ao longo dessa pergunta, a gente tem exatamente os dois elementos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Angélica, coloca para mim o capítulo 3. Capítulo 3, o mesmo versículo. Já que nós temos João 3,16, vamos para 2 Timóteo 3,16. Assim como você decora o... É isso aí, Angélica. Então é capítulo 3, aí está 2, né? Mas é capítulo 3 mesmo, versículo 16, versículo 17. Amém? Então, vamos juntos ler. Eu falo que assim como você tem de cor João 3,16, 2 Timóteo 3,16, também você tem que tê-la bem na cabeça, bem fixado. Diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por mais essa quarta-feira. Obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça e possa falar através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? João 3,16, nós conhecemos porque Deus amou o mundo de tal maneira. 2 Timóteo 3,16, a Bíblia vai dizer também que toda a escritura, amém? E a minha pergunta que eu disse que exatamente para a gente, pode deixar o tema do estudo ali. A minha pergunta que eu quero fazer para todos nós, para a gente, se você quiser responder, você responde alto. Se você não quiser responder alto, responde para você mesmo. Mas a pergunta é importante a gente estudar a Bíblia? É importante nós conhecermos a Bíblia? Sim ou não? O que eu ganho estudando ou conhecendo a Bíblia? O que nós ganhamos? Vocês falam que é importante. De 0 a 10, essa importância é quanto? 10. E o quanto você dá nela? Qual que é a nota que você dá? Com base no seu estudo que você faz. Qual a nota que você dá para você ou quando você estuda ela? Qual é a nota? Então, se você não está conseguindo dar nota para você mesmo, não é para mim. Mas qualquer nota que você dá nisso que é tão importante, de 0 a 10, ela é 10. Significa que ele é top dos top. Então, o que é top dos top, você está no 5. Então, tem alguma coisa errada. Sim ou não? Porque se eu perguntasse aqui, ô Ingrid, o quanto você ama seu filho? De 0 a 10. 10. O quanto você faz para ele de 0 a 10? E de 0 a 10, se eu perguntasse para todos nós, o quanto a gente está estudando a Bíblia de 0 a 10? Será que estamos no 10 ou não? Ou estamos no 2,5?
Então, o principal foco do estudo de hoje, que eu coloquei promessas e mandamentos, o principal objetivo, então, vai ser um estudo bem rápido, mas o principal objetivo dele é entendermos a importância de estudarmos a palavra de Deus. É muito importante nós estudar. Por quê? Porque na Bíblia nós temos apenas duas coisas principais. Ou nós temos promessa, ou nós temos mandamento. Então nós temos, dentro da palavra de Deus, nós temos as promessas e temos os mandamentos. Então, se de 0 a 10 a Bíblia é zero para alguns. Agora, para todos aqui que responderam, a Bíblia está na escala 10. Amém? Então, se ela é 10, significa que tudo que está nela, ou a Bíblia, ela se cumpriu, sim ou não? Então, se ela se cumpriu, nós temos os dois cumprimentos dela, que é promessas e mandamento. Quem cumpriu as promessas? Ou quem cumpre? E quem cumpre os mandamentos? Oi? E aí? O meu papel como homem é cumprir os mandamentos e Deus apenas as promessas. Então eu quero que você entenda isso. Por isso que eu fiz essa pergunta no começo, para você entender que Deus, Ele cumpre as promessas e nós cumprimos os mandamentos. Quando você lê lá, te abençoarei, isso aí você está ouvindo mas qual que é o mandamento? Sem santidade ninguém verá o... Então nós temos que cumprir os mandamentos e Deus apenas cumpre as suas Mas a pergunta é, como é que nós, imagina eu, como é que eu vou saber quais promessas Deus vai cumprir se eu não estou estudando, se eu não estou lendo ela? Como? Porque de 0 a 10, a nossa leitura nós demos nota 2,5. Como é que eu vou saber quais as promessas que Deus vai cumprir na minha vida, se nem sequer eu estudo o que está escrito aqui? Como? E qual que é o perigo de hoje? O que está acontecendo no dia de hoje? Hoje, como nós não estamos lendo as promessas que Deus cumpre, estamos inventando promessas. Como nós não temos o conhecimento das promessas que Deus cumpre, nós começamos a inventar promessas. Quer ver exemplo de promessa que nós inventamos? Quem for humilhado vai ser... Isso não existe. Pastor, então quem for humilhado não vai ser exaltado? Vai, mas a promessa não é essa. É claro que os humilhados serão exaltados. Pastor, mas está escrito. Eu vou te mostrar que você não está nem estudando a Bíblia que você tem. O humilhado que se humilhou. Você entendeu o que eu disse? Quem será exaltado é o humilhado que se humilhou. Então não é o Rogério, vou dar um exemplo, o Rogério for humilhado, ele vai ser exaltado. Não, vai continuar sendo humilhado mesmo. Se alguém te humilhar, se o teu colega de trabalho te humilhar, você vai ser humilhado. Você está humilhado mesmo. Então não é se você... Não, é porque quando nós não entendemos as promessas e os mandamentos, nós começamos a inventar a promessa. E isso é um perigo muito grande. Lucas 14, versículo 11, é o mesmo texto de Mateus, se não me engano, 23, também versículo 11, é o mesmo texto, diz a mesma coisa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se fazer o quê? Se exaltar será o humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, não é quem será humilhado, aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. Então, o que é exaltado é o humilhado que se humilhou, não é o humilhado que foi humilhado. Então, quando nós não entendemos isso, nós começamos a inventar as promessas. Cristo foi exaltado porque foi humilhado, sim ou não?
Cristo foi exaltado porque foi humilhado, sim ou não? Não, porque se humilhou. Ele não foi humilhado. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, do 5 ao 11, vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Vou dar uma pausa aí. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é que é o sentimento que houve nele? Aí começa o sentimento. Vamos lá. Pode continuar. Que sendo em forma de Deus, começa o sentimento que ele teve. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a quem? A si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, fez o quê? Foi humilhado ou humilhou-se? Humilhou-se. Não é que ele foi humilhado. Então quem é exaltado não é quem é humilhado, é quem se humilha. Então humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o fez o quê depois que ele se humilhou? O exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, seja quem está no céu ou quem está na terra, e também debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se nós queremos viver grandes coisas, nós precisamos se humilhar. O que é se humilhar? Tem muita gente na igreja não cresce porque ele é arrogante. Deus não permite ele crescer porque ele acha que ele sabe mais que todos. Quando você chama ele para conversar, ele se esconde num canto, ou ele escuta na hora que você fala, mas sai dali e começa a falar, ele quer falar, não serve. Só que você esquece, não é eu que estou servindo, é você que não está servindo. Porque você não está se humilhando. Aí você chega assim, pastor, na empresa eu fui humilhado, mas Deus vai me exaltar. Não, te humilharam mesmo. É normal. Teu colega te humilhou? Te humilharam. Mas quando é que eu vou ser exaltado? Ele me humilhou. Agora, quando eu vou diante de Deus, eu me humilho, Senhor, eu sou ruim, mas eu quero que o Senhor me use. Aí sim. Te humilharam. Ah, então, não vai. Tem alguns ainda que dizem o seguinte: se ajuda para Deus te ajuda. Uma vez, quando eu escuto essa frase, dói até os meus ouvidos. Se ajude para Deus te. Ué. Se é ajuda, só existe ajuda quando alguém vem para fazer alguma coisa que você não está conseguindo, ou que você não tem por si. Então como é que eu vou me ajudar? Se ajuda para Deus te ajudar. Eu não consigo me ajudar, eu só posso fazer. Se eu pegar essa garrafa, eu não estou me ajudando, eu estou segurando ela. Então não existe ajuda de você mesmo, só existe ajuda quando outra pessoa vem. Então se eu tentar levantar esse púlpito aqui, chegar um momento que eu não estou conseguindo, o Simonal vier, ele está me... Mas nessa hora não é ajuda, é eu que estou segurando, é eu que estou levantando. E alguns vão falar assim, não, se ajuda para Deus te ajudar. Se você está fazendo algo, não é ajuda, você está fazendo. E isso é tão maravilhoso. Por quê? Porque a ajuda, ela vem de uma outra pessoa e não de você. Ou alguém que está aqui, ele é dois. Alguém aqui que está aqui é dois? Então como é que você se ajuda para Deus te ajudar? Então se ajuda não existe. E isso é tão maravilhoso que os países que falam língua inglesa, eles até falam melhor do que a gente, porque a gente que fala português, a gente já fala se ajuda para Deus te ajudar. E eles que falam inglês falam muito bem. Help me, I help you, ou seja, ajude-me a te ajudar. E não se ajude para Deus te ajudar. E nós falamos português, não estamos falando errado. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Por isso é que hoje nós temos muitas igrejas
se tornar um lugar onde se cumpre mandamentos, mas se busca que Deus cumpra as promessas que Deus não cumpre. Hoje muitas igrejas estão assim, muitas pessoas hoje estão desse jeito. Quem quer conhecer Deus verdadeiramente aqui? Amém? Então, se você quer conhecer verdadeiramente Deus, leia onde Ele se revelou. Se você não lê isso aqui, você não vai conhecer, porque Ele se revelou aqui. A única forma de conhecermos verdadeiramente Deus é exatamente lermos aonde Ele se revelou. Sim ou não? Se você fala de Deus e não fala, deixa eu fazer questão de... Presta atenção para mim que eu vou contar para você. Só escute isso. Eu disse que o estudo hoje ele é bem tranquilo, mas eu quero ler isso para você entender. Fiz questão de escrever. Se você fala de Deus e não fala o que Deus fala de você, você é apenas um fofoqueiro na igreja ou no púlpito. Porque você fala de alguém com quem você não convive, com quem você não conhece e não se relaciona, e você nem sequer tem intimidade com ele. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir para você gravar. Se você fala de Deus e não fala o que Deus falou de você, você é apenas um fofoqueiro. Você é apenas um fofoqueiro no púlpito, na igreja. Por quê? Porque você está a falar de alguém que você não conhece bem. Você está a falar de alguém com quem você não se relaciona. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece, que você não se relaciona? Então você é fofoqueiro. Você está sendo apenas um fofoqueiro no meio de muitas coisas. Hoje, lá em 2 Coríntios, por que eu disse que você é fofoqueiro? Porque aqui é onde mora o perigo. Olha para mim, presta atenção, que eu vou falar para você, antes de eu ler o texto. Eu disse que se você fala de Deus e não fala o que Deus fala de você, você apenas é Você é o quê? Fofoqueiro, porque você fala de alguém que você não conhece, de alguém que você não se relaciona. E Satanás gosta dessas pessoas. Por que ele gosta? Porque ele entra na vida dessas pessoas, se transforma em anjo de luz e você acha que Deus está te usando. Porque quando você acha que é Deus, só que não é Deus, porque você é apenas fofoqueiro. Você está contando apenas de alguém que você ouviu dizer, que você nem sequer conhece bem, que você não se relaciona com ele. E Satanás adora essas pessoas. Por quê? Porque ele entra na sua vida, se transforma em anjo de luz e você sai correndo daqui depois do culto. Deus está me usando. Aí depois chega a destruição, desgraça na sua casa, na sua família. Aí você fala, mas cadê Deus? Ele estava lá atrás. Você já foi e deixou ele lá atrás faz tempo. Então temos que tomar muito cuidado. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 ao 15, diz assim: mas o que faço, o farei para cortar o quê? Ocasião aos que buscam o quê? Se você está buscando, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros o quê? Fraudulentos, ou seja, mentiroso. Porque você está falando de um Deus que você não conhece. Então você está mentindo tudo que você está falando dele. Porque eu não, se eu chegar aqui e pedir para você, eu falar assim, ó Daiane, fala para mim, me conta por Simonal da minha irmã, o que você vai falar? Tudo que você falar é mentira, é fofoca, porque você não conhece ele. Você não se relaciona com ela. Você não sabe quem ela é. Então, muitas pessoas na igreja estão assim, transfigurando-se em quê? Em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, ou seja, cuidado para você não se alegrar. Porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas.
Se você mente, você vive enganando, fingindo que você conhece Deus, o teu fim vai ser exatamente conforme você está fazendo. Então temos que tomar muito cuidado, amém? Então olha só, hoje, a igreja hoje, ela inventa promessas. A igreja hoje inventa promessa que Deus não faz. Se eu estava conversando com o João, eu falei assim, falei para ele assim, cuidado. Eu falei, Sansão era um grande homem. Sansão encontrou uma Dalila. Dalila era feia ou era bonita? Eu falei para o João, ele falou, bonita. Eu falei, então, só que Dalila era barbeiro. Eu falei, Dalila era barbeiro. Eu falei, por que, pastor? Eu falei assim, se você se meter com qualquer pessoa, vai cortar aquilo que Deus colocou na sua vida que não é para cortar. Porque Dalila, além de ser bonita, foi barbeiro, cortou o cabelo de Sansão e ainda ele deixou cego. Ele falou para mim, não, pastor, não quero isso não. Eu falei, então tome cuidado. Eu falei para ele, então tome muito cuidado. Hoje, a igreja inventa promessa. Por que a igreja inventa promessa? Porque não lê as promessas que Deus faz. E isso me preocupa porque tem muita gente hoje, Deus me disse, Deus mandou falar, Deus mandou te falar, mas a pergunta, o que Deus falou de você? Não, porque não é normal que você não conversa com Deus, não lê, não faz nada, e Deus fala com você todos os dias. E sempre Deus fala com você que Ele vai fazer e que Ele está te mostrando. Só nunca mostra o que você tem que fazer, né? Deus não mostra o que você tem que fazer, mas mostra o que os outros têm que fazer. Então é um perigo muito grande. Por isso é que existe uma grande diferença. Escute bem a frase: o chamado obreiro e o obreiro chamado. Você entendeu o que eu disse? O chamado obreiro e o obreiro. Qual é a diferença? O primeiro, ele recebe de Deus o que a igreja lhe deu. O segundo, recebe da igreja o que Deus não lhe deu. Entendeu? Então tem o chamado obreiro e o obreiro chamado. O chamado obreiro é aquele que recebe de Deus o que a igreja deu a ele. Agora o outro é aquele que recebe da igreja o que Deus não deu. A pergunta é, você está em qual desses dois? Eu quero que você fixe isso na sua mente. O púlpito, esse púlpito não é nosso, a mensagem não é nossa, nós não pregamos os nossos pensamentos, e sim os pensamentos de Cristo. E nós não temos a mensagem do dia a dia, nós temos a mensagem eterna. A nossa mensagem não é uma mensagem do dia a dia, não, a nossa mensagem é a mensagem eterna. Amém? E eu quero, isso é bem rápido, queria deixar essa reflexão, mas eu quero encerrar primeiro com uma frase. Depois de tudo isso que você ouviu, eu, Daniel, sabe o que eu fiz? Coloca para mim. Tem aí, Angélica? Do livro eu não me livro. Você entendeu o que eu disse? Desse livro, eu, Daniel, não me livro. E você? Por que eu não me livro? A segunda frase vai responder para você. Cadê a segunda frase? Não estude só estuda e vive as. Você entendeu o que eu disse? Não estude só estude as e viva as palavras. Tem muita gente que tem Bíblia em casa, tem a palavra em casa, mas não tem as palavras em casa. Tem muitas pessoas que têm esse livro em casa, mas não vive esse livro em casa. Então não estude só a palavra, estude e viva também as palavras. Não adianta só deixar esse livro aqui. E Josué capítulo 1 versículo 8 nos deixa isso muito claro. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela
dia e para quê? A resposta está aí. Para você ter o quê? Porque você precisa ter cuidado, porque não estuda a sua palavra. Estude também e viva também porque se você só estudar, achar só que está estudando a palavra, você vai se perder daqui a pouco. Então, não adianta ter essa Bíblia em casa parada, ele é um livro como qualquer. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está. Então, se você estudar a palavra e também as palavras, aí vem a mensagem para você. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, se você quer ter uma vida digna nessa terra, se você quer viver, por isso que eu disse no começo, isso aqui é muito importante. Isso aqui que vocês estão vendo, vocês têm, é muito importante. Só que não adianta só estudar a palavra. É preciso estudar e viver também as palavras. Porque senão, quando você vai ler Isaías 61, você vai ver lá. A Bíblia vai dizer que Isaías começa a dizer que chamaram ele, lá no versículo 1, Isaías 61, que Deus o chamou para livrar, para libertar os cativos, para curar e restaurar. Só que Isaías não curou, Isaías não restaurou ninguém, Isaías não fez nada do que está escrito no versículo 1. Nada. A pergunta é, então quem fez? Isaías mentiu ou Deus mentiu? Porque quando você estuda as palavras, você entende que na verdade não é Isaías. É Jesus que estava nele se falando na primeira pessoa. Por isso é que quando você soma todos os profetas do Velho Testamento, todos eles são uma metade onde Jesus é completo. Você soma todos do Velho Testamento e soma todos do Novo, também ainda não dá Jesus. Porque Ele é antes, Ele é hoje e Ele é amanhã. Então aqueles que vieram antes, Ele estava nele, e os que vieram depois também Ele estava nele, e os que virão também em nome dele, Ele também está nele. Os velhos morreram, os antigos morreram, e nós estamos aqui. Então nem somando os velhos, nem nós, nem os antigos, nem os novos, vai dar o completo. Porque ainda virão outros. Eis que a terra passará, mas a palavra de Deus jamais. Então coloque isso na sua mente. Por isso que eu disse, eu, Daniel, do livro não me livro. Eu coloco ele todos os dias na minha vida, porque eu não quero só estudar a palavra, mas também quero estudar e viver as palavras. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. E eu quero dizer para você que a única forma de vivermos grandes coisas na vida é entendermos que nós temos esse livro e não podemos nos livrar dele. Eu sei, mas está muito difícil, sim, está muito difícil. Estude as palavras. A pergunta é, Simonal, por que você está de casaco? Porque está? Então significa quando a estação muda, nós também mudamos. Então, se você quer viver a palavra, você não pode permanecer na mesma estação. Você precisa crescer todos os dias no conhecimento na pessoa de Jesus Cristo. Não adianta. Se você não entender isso, se você não perceber isso, por isso é que tem muitas pessoas hoje inventando promessa, porque eles esqueceram ou nunca leram as promessas que Deus fez. Nós cumprimos os mandamentos, mas Deus cumpre as promessas. Quem cumpre promessa não é você,
É Deus que vai cumprir. Então, se você não estiver na palavra, nem adianta. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não nos apartarmos desse livro, Senhor. Que venhamos todos os dias meditar nele. Que venhamos todos os dias, Senhor, viver nele, papai querido. Senhor, a mensagem não é nossa. O púlpito não é nosso, Senhor. Senhor, nós não pregamos o nosso pensamento, as nossas vontades, mas assim os teus pensamentos, as tuas vontades, Senhor. E nós não temos a mensagem do dia a dia, Senhor. Nós temos a mensagem de vida eterna, Pai. Obrigado, Espírito Santo. A tua palavra Aleluia. esconde, Se você tem feito isso, diga isso com fé. guardada no meu coração, Aleluia, Jesus. pra eu não pecar contra ti, Senhor. Oh, Deus. A tua palavra esconde Aleluia, Senhor. minhas vestes do sangue lavei, Lava verdadeiramente no sangue, lava. das tuas águas bebi, Para quê? Para quê? Diga isso aí. pra ser uma oferta agradável a ti. Se entregue a Ele. Minha vida a ti consagrei, Consagramos a Ti, Jesus. meus dons e talentos são pra te servir. Oh, Senhor. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, Deixa Ele completar. até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Se pergunta se o mundo está vendo a glória de Deus na sua vida. Se pergunta se o mundo está enxergando. Se pergunte isso. Possa ver Será que nós estamos sendo? tua glória em meu rosto. Será que nós somos a palavra viva? brilhar. Se pergunte aí você mesmo. Será que o mundo está enxergando essa glória de Deus brilhar em você? Será que o mundo enxerga esse Deus vivo na sua vida? Reflita isso aí no seu lugar. Pense isso. Como é que o mundo está enxergando você? Se Deus te trouxe aqui, é para te alertar mais uma vez. Não adianta, pastor, eu fui humilhado. Você salta, não. É o humilhado que se humilhou. Cristo humilhou-se a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo para nos trazer vida. Então, esse é o momento de você abrir o seu coração, de você exatamente falar com Deus. Fale com Ele, você sabe o jeito que você tem que falar com Ele. Oh Deus. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Amém? Que você possa viver isso todos os dias. Esse dia estava em casa pensando, falei, olha, como é que hoje a Bíblia já não é mais importante em muitas casas?
Hoje a Bíblia não é mais importante, talvez, em muitas pessoas. E nós queremos apenas receber milagre. Como é que você vai saber se Deus vai fazer se você não lê o que Ele diz que Ele cumpre? Então entenda isso, que nós precisamos estar nele. Porque sem Ele nada podemos fazer. Você não está comprando roupa de calor agora, você está comprando roupa de frio. Porque quando mudar a estação, você vai mudar também o que você vai comprar. Então você precisa ter isso na sua vida. Viva pelo propósito. E Deus obedeça os mandamentos do Senhor. E Ele irá cumprir as promessas na sua vida. Ele irá cumprir as promessas na sua vida. As pessoas gostam muito do Salmos 91. Todo mundo conhece. Principalmente o versículo 7. Todo mundo gosta do versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Só que eu vou te contar um segredo. Isso aqui só vai acontecer se o versículo 1 se cumpre na sua vida. Coloca o versículo 1, Angélica. Aquele que habita no esconderijo do... O que vai descansar nele? A sombra do Onipotente. Se Deus estiver no seu lado, aí sim, podem cair 1000, pode vir 10.000, você não será atingido. Porque a luta não será mais sua. Ele entra na batalha e ele nunca perdeu nenhuma batalha. Porque ele entra com você na guerra e ele nunca perdeu nenhuma guerra. Mas deixa Deus entrar. Casamento, família está sendo destruída porque as pessoas abandonaram apenas aquilo que é o essencial. Esqueceram do que é o essencial. E estão querendo resolver por forças próprias. Você vai chegar lá na frente. Você vai voltar de novo. Pessoas que saem da prostituição, da bebida e abandonam Deus, voltam de novo. Por quê? Pastor, mas às vezes até a fulana, ela é boa, conhece a Bíblia, decora a Bíblia, não adianta. Não basta ter a palavra, é preciso viver as palavras. Não adianta só saber da palavra. Talvez até você decora bem os versículos, mas lá fora, chega na sua casa, na sua vida, como se diz na gíria, só o pó. Tem gente que está aqui, ele está só o pó. Não porque está em pecado, mas às vezes está a passar por um problema, mas ainda assim permanece firme no Senhor. Tem gente, tempo de chuva, começou a ficar escuro, ele falou, cai chuva, Senhor. Somente nas quartas-feiras. Está orando para Deus mandar chuva, porque ele começou a... São 6 horas até eu chegar na igreja, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E lembre-se, um dia o Senhor vai falar para você também. Eu mandei um monte de profeta, um monte de mensageiros e não deu tempo, né? Então eu lamento te informar que a nossa parceria termina aqui hoje, porque daqui nunca mais iremos nos encontrar. E eu quero me encontrar com todos vocês na glória, amém? Você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa certeza. Tem gente que ele pergunta, e aí, irmão, o que você acha? Eu só tomo a benção. E aí, você vai ser salvo, irmão? Eu acho que sim, ele está achando ainda. Eu não tenho um achismo, eu tenho convicção. E se você não tem, sai daqui hoje com essa convicção. Mas não é uma convicção só de falar. É preciso viver. Porque nós somos salvos em Cristo. E nós precisamos ser, na medida que Deus nos capacita e nos guia, ser semelhante a Ele. Pastor, é fácil? Não. Mas é a melhor opção que você tem. A melhor opção que você tem ainda está em Deus, com Deus e viver
para Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos. E lembre-se, desse livro não se livre.